Boa tarde a todos. Tem uma dúvida que geralmente surge entre os cristãos e muitos não sabem responder essa pergunta. A pergunta que surge é a seguinte: o nome de Saulo foi mudado para Paulo? Será que Saulo, o perseguidor da igreja, quando Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, será que a Bíblia fala que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? No Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com o Senhor? Vamos ver isso na Bíblia e deixa que a Bíblia responde para a gente. Estou com a Bíblia Sagrada, vou estar lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo número 9. O texto sagrado diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Podemos observar, o texto ele é muito claro em dizer: Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Observa que o termo chama está no presente. Ele não está dizendo todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Não, Lucas está dizendo todavia Saulo, que também se chama Paulo. O Paulo, como nós sabemos, talvez você não saiba, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu da tribo de Benjamim e também ele era um cidadão romano da cidade de Tarso. Ele era conhecido como Paulo de Tarso. Então os dois nomes dele era porque um nome dele era em romano e o outro nome dele era em hebraico. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, na sua conversão em Atos capítulo 9, ele continua sendo chamado de Saulo. A partir do Atos capítulo 3, versículo 9 para lá, ele é chamado de Paulo. Dentro da geografia bíblica, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, deste momento para cá, quando ele começa a fazer a obra missionária, ele vai para uma região, uma determinada região, e nessa região o nome dele já é Paulo, porque ele não está mais na região que ele é chamado de Saulo. Então, quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo nunca teve o nome mudado. Saulo não teve o nome mudado para Paulo. Ele apenas tinha dois nomes, porque ele tinha dupla cidadania. É como, por exemplo, uma pessoa no Brasil que chama, um menino no Brasil chama Davi. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai chamar David. Então, dependendo do lugar, o nome vai mudar. Ou, de repente, vai ter até um outro nome, porque é outra cultura, outro país, outra cidadania. Deus continua abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.